Paz e bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, salve Maria Santíssima! Eu sou o irmão Vaticano Maria e você está no canal Toca de Assis, irmãos, através dos nossos meios de comunicação, evangelizando, levando o amor ao Santíssimo Sacramento e o serviço aos pobres. E hoje nós estamos aqui, meu povo de Deus, celebrando São Francisco de Assis. Viva São Francisco! Amém! Viva o nosso querido patrono da Toca de Assis, o nosso querido santo do amor a Deus, o amor aos pobres, o santo crucificado que recebeu os estigmas. E esse programa Toca para a Igreja é um programa que nós queremos pregar a palavra de Deus, levar o amor, levar ali a palavra do Senhor Jesus. E hoje, especialmente nesse mês de outubro, queremos levar o testemunho, os ensinamentos desse santo que é tão maravilhoso, desse santo que foi um homem que marcou, não só o seu tempo, lá em 1200, mas também marcou a humanidade. Até hoje ecoa o testemunho de São Francisco de Assis. E esse mês de outubro nós vamos ter aí essas pregações. Então, já deixa aí o seu gostei, dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal e mais, gente, compartilha esse vídeo com quem gosta de São Francisco. Você sabe que tem muitas pessoas que gostam de São Francisco, muitas pessoas que estimam esse santo tão magnífico que nos dá um belíssimo testemunho de despojamento, de amor à pobreza, de amor a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então encaminha esse vídeo aí para as pessoas que você gosta, nos grupos de WhatsApp, no seu status também, no seu Instagram e também marca lá @Toca de Assis, irmãos, para que nós possamos repostar esse vídeo nesse dia tão maravilhoso que para nós na Toca de Assis é festa, para nós filhos da pobreza, porque ele é o nosso patrono principal. Amém, meu querido e minha querida, seja bem-vindo então no início desse programa aqui, o programa que nós queremos fazer e preparamos com muita alegria, com muita gratidão. E hoje, rezando, preparando, tem um tema muito especial que eu vou pedir para a nossa querida produção colocar na tela e põe na tela o tema de hoje da produção, que é São Francisco beijou um leproso. Olha aí, São Francisco abençoando, passando no meio do povo. Muita gente não sabe, acha que São Francisco ficava beijando os animaizinhos, os passarinhos, mas São Francisco, ele teve uma experiência extraordinária com os leprosos, que na época de Francisco, hoje em dia, na humanidade, é muito difícil a gente ver um leproso, ter contato com um leproso, mas na época de Francisco, a população dos leprosos eram ainda muito grandes, então tinha-se contato com muitos leprosos e Francisco teve uma experiência de amadurecimento espiritual e de conversão e de realmente aquele contato com a santa pobreza, que eu quero ler para você conferir. Será que Francisco teve coragem de beijar um leproso? Será? E mais ainda, por que São Francisco quis, ou ele beijou um leproso, ele fez esse ato? Por quê? O que levou São Francisco a fazer esse ato de estar ali beijando, que é um símbolo muito forte isso de beijar. Então, acompanhe comigo aqui, eu estou lendo, vamos usar esse Obras Completas de São Francisco, que para mim isso é a Bíblia do toqueiro, a Bíblia dos irmãos aqui da Toca, aqui, claro, a Bíblia, Nosso Senhor, a Sagrada Escritura, mas aqui como que um livro que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, o nosso carisma, o nosso estilo de vivência, porque São Francisco é o nosso patrono principal. Então, na legenda dos Três Companheiros, capítulo 4, versículo 11, vai dizer o seguinte, vamos aqui no 2 aqui para a gente fazer juntinho. Certo dia, estando a orar com mais fervor, ouviu a seguinte resposta: Francisco, se quiseres conhecer a minha vontade, Deus falando com São Francisco, deverás desprezar e odiar tudo o que carnalmente amaste e desejaste possuir. Então Francisco estava rezando e ele ouviu essa voz: se quiseres me amar e conhecer a minha vontade, deverás desprezar e odiar tudo o que carnalmente você amava e desejava possuir.
Depois que começares a fazer assim, as coisas que antes te pareciam suaves e doces serão para ti insuportáveis e amargas. E de outra parte, das que te causavam horror, poderás aurir uma grande doçura e uma suavidade imensa. Então aqui na oração, Francisco entendeu que o Senhor dizia para fazer o inverso. Aquilo que era amargo, carnalmente, iria se tornar doce. E aquilo que era doce, iria se tornar amargo. Espera um pouquinho que você vai entender melhor. Jubiloso por estas coisas e confortado no Senhor, certa vez, indo a cavalo perto de Assis, veio-lhe ao encontro um leproso. Embora tivesse muito horror dos leprosos, São Francisco ele tinha horror, não é que ele tinha uma certa dificuldade. Ele sempre colocou isso, inclusive no seu testamento, que São Francisco tinha aversão, tinha horror, tinha uma dificuldade de estar com o pobre, pela aparência deles. Em outro lugar está escrito que Francisco via, chegava a virar o rosto, o nariz, porque a gente sabe que essa enfermidade também produz um mau odor, né? Porque a carne, ela como que apodrece, né? Ela vai se desfazendo. Então isso causava muito forte esse horror. Nós não temos, eu principalmente, né? Eu vi algumas pessoas que tiveram, né? Ou têm essa dificuldade, essa enfermidade, mas não tinham uma noção ali de conviver, tá? E Francisco, então, quando ele via aquilo, acabava causando esse grande horror para ele. Embora tivesse muito horror dos leprosos, fazendo-se violência, apeou o cavalo e ofereceu-lhe uma moeda e, mais além, beijou-lhe a mão do leproso. Então Francisco, fazendo violência a si mesmo, desceu do cavalo, deu uma moeda, uma esmola e beijou a mão daquele leproso. Após ter recebido dele o beijo da paz, ou seja, a saudação da paz é o ósculo no rosto, né, o ósculo da saudação, montou a cavalo e prosseguiu o seu caminho. Desde então começou cada vez mais a desprezar-se, até conseguir, pela graça de Deus, a mais perfeita vitória sobre a si mesmo. Poucos dias depois, levando consigo muito dinheiro, dirigiu-se ao leprosário e, reunindo todos os leprosos, deu a cada um uma esmola, beijando-lhes a mão. Ao se afastar, o que lhe parecia amargo mudara-se em doçura. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, então aqui nós percebemos o seguinte: a mensagem do que simboliza para nós São Francisco ter beijado o leproso, porque bastava ele passar uma esmola, bastava ele fazer uma caridade, entregar uma roupa, mas São Francisco, tendo uma sabedoria do alto e conhecendo a si mesmo, ele foi além, ele beijou o leproso. Então aí você vê São Francisco segurando o leproso, São Francisco cuidando do leproso. E o que simboliza esse beijo que São Francisco faz? Esse cuidar. O beijo ele simboliza uma vitória, uma intimidade, uma afeição. O beijo simboliza um amor, um afeto, né? Um afeto muito profundo. Então, São Francisco faz uma violência a si mesmo. E aqui que é a nossa palavra semente desse programa Toca para a Igreja hoje, dia de São Francisco. São Francisco faz uma violência contra si mesmo. Ele desce do cavalo, esse simbolismo também do descer do cavalo, e ele vai, aí você vê a imagem de Francisco já fazendo a violência de si mesmo, despojando-se dos seus gostos, aquilo que era amargo para ele, que era ir até um leproso, depois se tornou doce. Então, meu irmão, minha irmã, todas as dificuldades e enfermidades carnais que nós passamos, nós sabemos que os instintos carnais falam muito forte. Francisco de Assis aprendeu a fazer a violência e não deixar que esses instintos dominassem o seu corpo, mas pelo contrário, ele fez a violência a si mesmo
e aquilo que era amargo tornou-se doce. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção agora. Você que tem muita dificuldade, que sofre nos pecados carnais, na afetividade ou na sexualidade, São Francisco nos dá esse testemunho, esse exemplo de aprendermos a fazer a violência contra nós mesmos. O que significa, irmão, fazer essa violência? É pegar o chicote? É fazer um jejum? São Francisco, a primeira violência que ele fez foi descer do cavalo e ir até o leproso, até o pobre, e dar-lhe um beijo. Então, entendam a linguagem figurativa disso, porque hoje é muito difícil a gente conseguir encontrar um leproso, ir lá e beijar, mas o ponto X aqui, o ponto chave é esse sinal de renúncia a si mesmo, aquilo que é amargo, para Francisco se tornou doce. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem essa dificuldade, se você tem essa enfermidade muito acentuada que te leva, experimente, entre aspas, dar o beijo num leproso, fazer essa violência, fazer aquilo que é amargo. Ah, irmão, eu tenho uma dificuldade, mas procure fazer pequenas penitências para que a sua carne possa ir perdendo a força do instinto. Ela não vai deixar de existir, pelo contrário, vai existir. O instinto está ali. Mas pequenas penitências, que pequena penitência? Um jejum de um doce, jejum de guloseimas. Ah, hoje eu vou tomar café. Toma um café sem açúcar, você que não é acostumado. É amargo, não é? Mas fazendo uma ascese. Um pão sem manteiga. Você que gosta daquele chocolate, fica sem comer. Ah, irmão, estou com uma dificuldade. Pede ao Espírito Santo para te dar uma luz. Francisco de Assis, quando ele faz esse gesto de ir ao encontro, e aqui eu quero ser Toca de Assis e falar para você da importância também de estarmos com os pobres. Se for possível, se você tiver uma Toca de Assis perto da sua casa, se não um grupo de pastoral de rua, experimenta fazer essa experiência de pegar na mão do pobre. Não precisa lá beijar, né, a mão, o rosto dele, claro, né, tenha discernimento, né? Você mulher, você menina, vou lá, irmãozinho de rua, já o Francisco beijou o leproso, eu vou lá abraçar o irmãozinho de rua e dar um beijo dele. Não, calma. Mas aquele abraço, aquele irmãozinho, ou aquela irmãzinha que realmente a gente sabe que está numa situação difícil, isso é sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Eu me recordo com muita gratidão, com muita reverência e afeto, como eu recebi o meu chamado. É muito bonito. Eu não recordo o ano, mas acho que eu tinha entre 15 e 16 anos, né? Eu fui a primeira vez na Toca de Assis. Alguns de vocês aí já conhecem a história. Lá no Butantã. E eu lembro que a gente entrou na casa, tinha vários irmãos, né, de rua ali que estavam acolhidos, irmãos de cadeira de roda, irmãos de muleta, senhores de idade. E aí eu lembro que a gente tomou um café, estava eu e mais dois amigos meus lá de São Bernardo do Campo. Um abraço para todos aí, que se tiver alguém de São Bernardo assistindo, Deus abençoe essa terra aí, abençoada. E aí o toqueiro, né, acabou o café, ele chegou assim, o irmão lá, aspirante, ele chegou assim com uma bota de frigorífico no pé e duas na mão e disse assim, ó, chegou a hora do banho, quem vai ajudar eu aí na hora do banho? Aí o pessoal ficou quieto, aí me veio, sabe quando vem aquele impulso assim, no interior? Eu falei, não, eu vou ajudar, mas não sabia o que era. E aí eu sei que a gente foi lá no refeitório, aí tinha lá o seu irmãozinho, o senhor Damasceno. Ele falou, o senhor Damasceno tá aqui, esse tal. Ele é o meu senhorzinho assim, acho que não tinha o uso da razão plena, né? Vamos lá, ele vai ajudar a dar banho no senhor. Eu falei, vamos lá. Aí ele pegou na mão do senhorzinho e foi caminhando. Mas eu não tinha entendido o que ia acontecer. Jovem ainda, né? 15, 16 anos. Aí chegamos. Aí quando a gente entrou no banheiro, caiu a ficha. Eu falei, nossa. Eu vou ajudar a dar banho no senhorzinho.
E aí o toqueiro, né, o toqueiro que eu falo é o religioso da toca, tirou, né, a camisa daquele senhor, e aí quando tirou aquelas costas, assim, tinha umas feridas, parecia chaga, né, parecia uma lepra, né, mas não era lepra, era feridas mesmo, né, acho que feridas da rua, não sei qual que era aquela ferida ou doença, já me deu aquela versão, eu falei, nossa, nunca tinha visto aquilo. E aí, depois aquele irmão foi e tirou, né, a calça daquele senhor, e aquele senhor usava fralda. E aí quando ele tirou a calça assim, caiu aquela fralda, né, que estava defecada, recheada assim, pá, caiu no chão. Aí subiu aquele cheirão, aquele odor, né, daquele jeito. Aí o toqueiro da briga, opa, ele tá premiado hoje. Rapaz, naquela hora subiu aquele baforento, meus amigos já foi pro fundo do banheiro assim, já encostou e eu tava ali, né, segurando. Eu falei, nossa, me deu aquele, né, aquele nojo, né, sem dúvida. Não tem como fantasiar. Mas ao mesmo tempo que eu estava ali, eu tive um sentimento inédito na minha vida, que era um sentimento de querer cuidar daquelas feridas, né? De querer abraçar aquele irmão, mesmo que ali a minha condição humana estava querendo sair do banheiro, né, com um sentimento ali de rejeição. Mas ao mesmo tempo me veio o desejo de compassividade, de querer estar perto. E aí ele falou assim, agora eu preciso de alguém para ajudar a segurar a mão dele enquanto eu vou dando banho, né, esfregando ele. Aí eu falei, eu já estou aqui, né, já está na chuva para se molhar. Eu falei, não, irmão, com certeza, eu vou lá, eu ajudo, então vamos lá. Aí eu fiquei segurando a mão daquele senhor e aquele toqueiro, né, começou a dar banho naquele senhorzinho, esfregar ele na alegria, brincando. E aquilo começou a queimar no meu coração. Aquilo começou a preencher o meu coração. E eu percebi que naquele momento o Senhor me chamava a segui-lo. Naquele momento o Senhor fazia o chamado dele. Mesmo sem entender o que era aquilo, depois que eu fui ter um discernimento, mas aquele fogo abrasador veio no meu interior e me chamou. Porque eu sentia aquela vontade de abraçar aquele irmão, abraçar aquele pobre. Então, meu amado e minha amada, não tem como falar de São Francisco de Assis sem falar dos pobres. Antes do cachorrinho, do lobinho, do pombinho, não tem como falar de São Francisco de Assis sem falar dos pobres e dos pobres miseráveis. Nós vimos ali que São Francisco, ele ia, né? Se você puder, Gil, tiver online aí, bota aquela foto dos leprosos ali, São Francisco cuidando do leproso, né? Das chagas do leproso ali, que o leproso está de pé, ele está de costas. O distintivo de Francisco é o serviço, porque ele vence a si mesmo. Ele faz uma violência, não porque, eu gosto, não, mas não, ele faz a violência e aquilo que era amargo tornou-se doce. E depois Francisco sentiu-se bem em estar com eles. Sentiu-se que o lugar deles era estar. Não que você vai se tornar isso, mas essa dose de contato com a miséria do pobre ajuda a aliviar a nosso orgulho, a nossa prepotência. Olha aí essa foto. Francisco ali cuidando das chagas do pobre, que é a chaga de Cristo, que é o próprio Senhor crucificado. Então São Francisco beijou um leproso, ele mais que beijou. São Francisco deu a vida dele pelos leprosos. São Francisco enxergou nos leprosos Cristo. Então nessa festa de São Francisco de Assis, eu quero dizer a você, o que você faz aos pobres? Qual é o contato que você tem aos pobres? E o pobre aqui, irmão, mas eu tenho que ir na rua então conversar com os irmãos. Não necessariamente, mas a pessoa que é simples, a pessoa que é humilde, a pessoa que é pobre. Às vezes você que tem condição, até mesmo a pessoa que trabalha com você, às vezes sem querer, querendo, você humilha ela, você despreza ela. Eu sou tão devoto de São Francisco, mas não é capaz nem de conversar ali com o porteiro do seu prédio, de dar uma atenção. Isso é simplicidade, de atender o outro. Isso é também cuidar das chagas do outro, cuidar das feridas do outro.
Então, nessa festa de hoje, 4 de outubro, São Francisco nos exorta a nossa consciência o que nós fazemos para estar com o pobre. E isso vai, entendeu? Que fazendo que os nossos instintos também carnais vão se apaziguando. Olha só o que Cristo disse para ele: Francisco, se queres conhecer a minha vontade, deverás desprezar e odiar tudo o que carnalmente amaste e desejaste possuir. Então aqui é um chamado específico para São Francisco. Talvez não seja o seu chamado, você que é pai, você que é mãe. Mas essa palavra, essa festa de hoje de São Francisco nos ensina isso, que nós não podemos deixarmos ser dominados pelos prazeres carnais, senão a gente vira bicho, a gente vira pior do que cachorro. E irmão, se eu sinto que os instintos, a minha dificuldade, você tem um sério problema na sua sexualidade, sua afetividade, vai beijar o leproso, meu irmão, vai beijar o leproso, minha irmã. Aquilo que é amargo, você que tem consciência, né? Porque você está querendo sair, porque você está querendo se libertar. Peça essa graça, São Francisco nos dá esse maravilhoso testemunho. E aquilo que era amargo tornou-se doce. E preste atenção o que vai dizer depois em seguida. Tendo assim que, como ele mesmo contou, no passado, à vista dos leprosos, que lhe era tão repugnante, que não querendo vê-los, nem mesmo se aproximar de suas habitações, São Francisco queria nem chegar perto. E que por acaso, alguma vez, se acontecesse de passar perto de suas casas ou de vê-los, virava o rosto e tapava o nariz. Olha aqui o que São Francisco fazia. Muito embora, movido por piedade, lhes mandava esmolas por intermédio de outra pessoa. Então veja bem, São Francisco poderia parar isso. Não, eu já ajudo os pobres, eu já mando a doação, eu mando a doação lá para a Toca de Assis. Mas eu mesmo, quando ele passa, aqui São Francisco está querendo ir além no seu coração. Que quando a gente toca a miséria profunda do irmão, da irmã, acontece uma cura e libertação na nossa própria miséria. Se você consegue fazer violência a si mesmo, porque fazer violência ao outro, isso é muito fácil. Você fala assim, irmão, mas é muito difícil fazer violência, assim, meu Deus não quer. E Deus também não quer que você faça violência com o seu irmão e com a sua irmã, não. E por que você faz? Deus não quer que você faça violência com o seu pai, com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua esposa. E por que você faz? E por que fazer violência com você mesmo Deus não quer? Deus quer que você faça violência com o outro? Nada disso. Temos que aprender a ser violentos. O Senhor disse, os violentos, o reino do céu é dos violentos, que fazem violência contra si mesmo. Por que você acha que São Francisco é o santo conhecido milenarmente? Você acha que é porque ele ficava fazendo carinho no cachorrinho? Porque ele ficava passeando com a pombinha? É porque Francisco fazia essa violência por amor a Deus. A sua intensidade de despojamento. E é essa mensagem que irrompe os séculos, perfura os séculos e toca o seu coração hoje. Nesse dia que você está ouvindo essa pregação, esse programa toca para a igreja. Então é necessário sim que nós possamos aprender a fazer violência contra nós mesmos. Porque a gente aprende a fazer violência contra nós mesmos e deixamos de fazer violência com os outros. E violência que eu estou querendo dizer aqui é esses gestos de renúncia, entendeu? Aqui esse violência, ó, então quer dizer então que eu tenho que pegar o chicote e me dar nas costelas? Eu estou querendo dizer isso, a violência Francisco que foi beijar o leproso, aquele que ele não tinha nem coragem de passar e ver. Lhes mandava as esmolas por intermédio de outra pessoa, mas depois desses fatos, por graça de Deus, de tal maneira tornou-se tão familiar e amigo dos leprosos que, como ele mesmo afirmava no testamento, gostava de ficar entre eles e humildemente os servia. Então não está querendo dizer que você vai ter que viver no meio dos pobres, está querendo dizer que aquilo que era amargo tornou-se doce. E se você realmente ama São Francisco, se você realmente admira São Francisco de Assis, então segue os passos dele, homem e mulher. Se você gosta tanto dele,
Se São Francisco te inspira tanto, por que não então seguir os testemunhos, os exemplos, de acordo com o seu estado de vida? De acordo com aquilo que Deus pediu para você. Você não vai tirar o pão do seu filho para dar para os pobres, para os irmãos de rua, não é isso. Mas você vai ensinar o seu filho a repartir também o pão dele. Você acha que São Francisco vai ficar feliz de ele ver você fazendo violência contra você mesmo, descendo do seu cavalinho aí, descendo do seu carro ou do seu carrão e ir beijar a mão do leproso? Você acha que São Francisco vai ficar feliz com isso? Estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus queridos, celebrando hoje, né? Quando está passando esse vídeo aqui de São Francisco de Assis, 4 de outubro, São Francisco nos ensina a sermos humildes. São Francisco nos ensina a renunciar a nós mesmos e fazermos violência contra nós mesmos para que possamos aprender a servir melhor. Nem aprender a servir melhor, mas que possamos ter muita cura e libertação. Isso foi uma cura para São Francisco. Entendam bem isso. São Francisco descer do cavalo e ir ao encontro do leproso foi uma cura e libertação. Eu creio profundamente que Deus pode te curar de muitas enfermidades psíquicas e espirituais se nós conseguirmos abraçar os pobres, se nós conseguirmos dar o beijo nos leprosos. Entendam bem que é um símbolo isso. Qual o beijo que o leproso, qual o beijo que você vai dar ao leproso? Isso é você e o Espírito Santo, na sua intimidade com Deus. Porque se você vai dar o beijo do leproso e tira uma selfie, ó, aqui, eu estou tirando um beijo com o leproso, hein? Olha como eu sou despojado. Vai valer alguma coisa? Entende? É por isso que existe, eu gosto muito, me identifico muito com a linguagem figurativa, com a analogia, com os símbolos, né? Porque o símbolo é isso, você age na sua intimidade. O símbolo fala diferente com você do que está falando comigo. E vai ter mais sentido para você do que eu. Então, quando eu falo assim, o beijo do leproso, qual o beijo do leproso? Às vezes o beijo do leproso é você ir lá no seu pai, que você odeia seu pai, que você está com ferida com seu pai, que você foi humilhado pelo seu pai, você foi agredido pelo seu pai fisicamente e verbalmente. E você chegar lá nele, talvez você nem cuida do seu pai, ele está no asilo, talvez seu pai, sei lá, falando pai que vem no coração, mas pode ser mãe ou uma outra pessoa, você chegar lá e dar um abraço e um beijo nele. Entendeu? Isso é o beijo do leproso, que às vezes é mais difícil que você ir lá na rua, uma pessoa que você nem conhece, está toda suja, toda fedida, toda chagada, você ir lá, eu abracei e beijei. Às vezes é mais difícil você ir lá no seu pai e dar o beijo no leproso, ou nessa pessoa que talvez o Espírito Santo já está falando no seu coração, está entendendo? É fazer a violência a si mesmo e ir a um encontro deste leproso. Essa é a mensagem que Francisco de Assis quer imprimir no nosso coração. Esse é o testemunho do nosso querido São Francisco de Assis. Amém, meu querido e minha querida? Antes de terminar, nós vamos terminar rezando a oração de São Francisco de Assis. Eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem, essa pregação a pessoas que precisam, que gostam de São Francisco. Fique conosco nesse mês de outubro, às terças-feiras, ao meio-dia, vai ser disponibilizado esse programa Toca para a Igreja nesse mês de outubro. Tá bom? Deus abençoe você, a sua vida, a sua caminhada e que São Francisco de Assis nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Vamos rezar então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.